Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula sobre geometria analítica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a distância entre ponto e reta. Vamos utilizar o GeoGebra para ilustrar os exemplos que eu vou dar nessa aula. Então, preste muita atenção e vamos começar. Para a gente poder falar sobre distância entre ponto e reta, nós dividimos essa aula em duas partes. Primeiro, eu vou falar para você como é que nós faríamos para calcular essa distância se não houvesse uma fórmula, se alguém não tivesse encontrado uma fórmula para se fazer isso. Na nossa segunda parte, eu vou mostrar para você como é fácil calcular essa distância utilizando a fórmula existente, ok? Então, aqui na sua tela, nós temos aí um pequeno probleminha, o mais básico possível. Você tem que calcular a distância entre a reta R e o ponto A, ok? Bom, vamos ler o que está escrito, né? Dada a reta R de equação y igual a 3x mais 4 e o ponto A de coordenadas 2 e 3, determine a distância entre a reta R e o ponto A, ok? Então, para a gente poder resolver esse problema sem utilizar a fórmula, eu vou ter que seguir esses três passos que você está vendo a seguir, tá certo? O primeiro passo aqui vai ser encontrar a equação da reta S, que passa pelo ponto A e pelo ponto B, pertencente à reta R. Bom, deve ter ficado um pouco complicado de você entender. Então, vamos lá para o GeoGebra e vamos ilustrar essa situação, tá certo? Então, nós temos o seguinte, nós temos aqui a nossa reta R, tá? Que aqui o GeoGebra chamou de reta F, mas está aqui a equação, y igual a 3x mais 4. E nós temos aí, vamos marcar aí um ponto A, cujas coordenadas são 2 e 3, ok? Bom, para calcular a distância entre o ponto A e a reta R, ok? Nós deveríamos calcular a distância entre esse segmentozinho aqui, ó, entre A até aqui a reta R, tá? Quando você fala em distância, você deve pensar aqui que eu posso calcular essa distância em todas as direções, todos os caminhos possíveis até chegar nessa reta R, né? Você pode pensar aqui o ponto A como uma pessoa e R aqui sendo a rua, tá? Mas matematicamente falando, a gente vai falar na distância como o menor trajeto entre dois objetos, tá certo? E aqui o menor trajeto entre o ponto A e a reta R vai ser esse segmentozinho aqui. Vamos marcar um ponto aqui sobre a reta R, tá? Tá vendo esse ponto? E aí a distância entre esse ponto B, que está na reta R, e o ponto A, corresponde à distância que eu quero encontrar, tá certo? Que é esse menor percurso entre o ponto A, essa pessoa que está caminhando, né, até essa rua R, né? Podemos pensar assim para ficar mais fácil de imaginar a situação, tá? E aí nós vimos nas aulas anteriores que é possível calcular a distância entre esses dois pontozinhos aqui. Só que para isso eu tenho que conhecer as coordenadas desses dois pontos, tá certo? Bom, isso não é tão simples nessa situação, porque eu só tenho as coordenadas do ponto A, que são 2 e 3. Eu não tenho as coordenadas do ponto B. Então, eu teria que achar essas coordenadas, tá? Então, essa linhazinha tracejada que você está vendo é uma reta que passa por A e passa por B, tá? E lembrando que B está sobre a reta R. Perceba que B é a interseção, é o ponto de encontro entre essas duas retas, ok? Então, se eu achar as coordenadas dessa retazinha aqui, ó, eu posso encontrar as coordenadas de B. De que forma? Vamos voltar aqui no nosso texto, né? Você tem que encontrar a equação dessa reta, tá? Se você achar a equação da reta, você pode utilizar achar as coordenadas de B usando um sistema de equações com a reta R e com a reta S, usando a equação das duas retas, ok? Bom, então é o seguinte. Como é que isso vai ser possível, né? Perceba aí que essas duas retas formam um ângulo de 90 graus entre si, ok? Elas são chamadas de retas perpendiculares. E o que é que isso quer me dizer?
Nós vimos aí no estudo dos coeficientes angulares que quando duas retas são perpendiculares, o que acontece com seus coeficientes angulares? Ó, como as retas são perpendiculares, os coeficientes angulares das duas retas são tais que o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S vai ser igual a menos 1. Se eu tenho duas retas que são perpendiculares, como essas duas aqui, está formando um ângulozinho de 90 graus, tá? É uma regrazinha matemática que, quando eu multiplicar esses coeficientes angulares, nós vamos ter aí como resultado sempre menos 1. Ok, beleza. Bom, continuando. Conhecemos o coeficiente angular de R. Não conhecemos? Ó? Lembrando que o coeficiente angular aqui é o número que multiplica o x na equação reduzida da reta. No caso aqui é o 3. Então você vem com 3 para cá, ó, substituindo, então fica 3 vezes ms igual a menos 1. Passando esse 3 dividindo, eu descubro que o coeficiente angular da reta S é menos 1/3. Certinho? Beleza. Agora, o que é que falta para descobrir a equação da reta S? Falta o coeficiente linear, ok? Então, devemos determinar o valor do coeficiente linear, tá? Sem o valor do coeficiente linear, a equação fica assim, ó, da reta S. Y igual a menos 1/3 de x mais o coeficiente linear que eu não conheço ainda. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, que essa reta S passa pelo ponto A. E eu conheço as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto A são 2 e 3. Então, vou pegar lá aquela equaçãozinha e vou substituir. O valor do x vai ser 2 e o valor do y vai ser 3. Por quê? Porque o ponto A pertence a essa reta. Então, posso substituir aqui na equação, tá? Substituindo, eu fico com a seguinte situação. Eu fico com 3 igual a menos 1/3 vezes 2 mais ns. Multiplicando aqui, ó, quando você multiplica um número inteiro por uma fração, você multiplica só o número de cima, só o numerador. Então, 2 vezes 1, 2. Então, fica 3 igual a menos 1 sobre 3. Passa esse número para o outro lado, ele fica positivo, tá certo? Então, fica dessa maneira aqui. Seguindo aqui, pessoal, ó, eu tenho um número inteiro somando com a fração. O que é que eu faço? Ó, você multiplica o denominador pelo número. Ó. 3 vezes 3 dá quanto? 9. E aí você soma com o número de cima. 9 mais 2, 11 sobre 3. 11/3. É assim que você faz quando os números são inteiros, tá certo? Logo, o nosso coeficiente angular vai ser 11/3. Então, achamos aqui a equação da reta S, tá bom? A equação da reta S é menos 1/3 de x mais 11/3. Essa aí é a nossa equação. Bom, agora a gente tem que utilizar sistema de equações, tá? Para poder encontrar as coordenadas de B. Lembrando que, por que eu estou fazendo isso? Porque eu encontrando as coordenadas de B, eu posso usar a fórmula da distância entre pontos para achar essa distância aqui que eu estou tão interessado, né? Deixa eu destacar aqui para você ver melhor aqui, né? Então, você tem aqui esse segmentozinho, eu vou colorir para você enxergar melhor ele de laranja. Bom, estou interessado neste segmento, tá? Nessa distância. E para isso eu tenho que usar a distância entre pontos. Mas para isso eu tenho que conhecer as coordenadas de B. Eu não conheço as coordenadas de B. Então eu achei as coordenadas dessa reta aqui que passa por B. E vou usar um sistemazinho para encontrar as coordenadas de B. Lembrando que cada uma dessas retas tem uma equação. E a única solução possível para essas duas equações são as coordenadas de B. Tá certo? Então, seguindo aqui, vamos lá. Bom, tá aqui a reta S, tá? Para poder aplicar o sistema de equações, eu tenho que pegar essa equação e deixar na forma geral, quase geral, tá certo? Deixar naquela formazinha estendida
dela. E para isso acontecer, você vai multiplicar toda a equação aqui por 3 para eliminar esses fatores aqui da fração, tá? Se eu multiplicar y por 3, eu fico com 3y. Se eu multiplicar isso aqui por 3, ó, esse 3 aqui embaixo vai embora, então fica só menos x. Se eu multiplicar isso aqui por 3, esse 3 também é cancelado, fica 11, tá? Aí o que é que eu fiz? Eu passei o x para o outro lado, o x foi positivo, então ficou x mais 3y igual a 11, tá? Você pode até observar que essa equação deve ter surgido aqui, né? Tá todo mundo com o mesmo sinal. Eu poderia até multiplicar por menos 1 para deixar todo mundo positivo, ok? Mas é exatamente a equação da reta que a gente estava procurando. Aqui no GeoGebra já aparece, mas é claro, você não vai ter o GeoGebra numa avaliação para poder verificar isso. Então, por isso que você tem que aprender o processo, tá? Bom, tá aqui a equação da reta S e da reta R. Basta eu pegar esse 3x, né, e botar junto com y. Deixa todo mundo que tem variável do mesmo lado. Ah, por que que ficou assim? Ó? Você pode imaginar o seguinte, que eu passei esse y para cá para ficar com x, ó, ele ficou negativo. E o 4, que não tinha nenhuma variável, passou para o outro lado, mudou de lado. Então ele fica negativo também, tá bom? Então, seguindo, galera, ó, fazendo o nosso sistemazinho de equações, aqui nós temos a nossa equação 1, tá? E aqui embaixo nós temos a nossa equação 2, ok? Que foi que eu fiz aqui, tá? A ideia de você montar um sistema de equações é você somar as equações e eliminar uma das variáveis, tá? Aqui na equação 1, ó, eu tenho x mais 3y, embaixo eu tenho 3x menos y, ok? Então, como esse y aqui tem um sinal diferente do y de cima, ok? Pode ser que elas se anulem. Só que aqui na frente tem que ter o mesmo número de quem está na frente aqui no y. E aqui teria que ter, então, que número? O 3, tá bom? Aí, quando eu somasse as duas, ia cancelar esse 3y com o menos 3y embaixo. Então, vou multiplicar toda essa equação por 3, né? Toda essa aqui, ó, por 3, para esse 3 aparecer bem onde eu quero. Então, 3 vezes 3 dá 9x, 3 vezes menos y dá menos 3y, e 3 vezes menos 4 dá menos 12, ok? Somando as equações, x mais 9x, 10x, ok? 3y menos 3y, 0, vai embora, cancela, tá? E 11 menos 12 dá menos 1, ok? Então fica 10x igual a menos 1. Passando esse 10 aqui, dividindo, então eu fico com o resultado do x igual a menos 1 sobre 10. Essa aqui é a coordenada x do nosso ponto B, ok? É a única solução para essas duas equações, porque ó, cada equação é uma reta e a reta só se cruza essas duas retas só se cruzam em um único ponto. Então esse ponto é a única solução, as coordenadas dele é a única solução possível para essas equações. Seguindo o meu povo. Então seguindo aqui, ó, agora para descobrir o valor do y, eu vou pegar uma equação, qualquer uma das duas aqui, A1 ou A2, e vou substituir esse menos 1 sobre 10 para achar o valor do y. Eu escolhi a equação 2, né? Troquei o x aqui por menos 1 sobre 10. Aqui ficou 3 vezes 1 sobre 10 dá 3 sobre 10, tá bom? Vai multiplicar só o número de cima. E aí, como chegou a 37 sobre 10, olha que beleza, eu vou deixar para você descobrir, tá bom? Você pega essa equaçãozinha para você treinar e verifica como é que se chega aí em 37 sobre 10. Mas aí o valor do y do nosso ponto B é esse valorzinho aí, tá? Convido você aí a tentar fazer e comentar aí se você conseguiu ou não, tá bom? E dizer aí se você achou difícil, achou fácil, comente aí, tá bom? Então, seguindo aqui, galera, já que eu achei as coordenadas do ponto B, eu vou substituir na equação da distância entre pontos, ok? As coordenadas do nosso ponto A é 2 e 3, né? Eu coloquei o 2 e o 3 aqui dentro dos parênteses, ok?
E as coordenadas do ponto B é menos 10 e 37 sobre 10. Então, aqui ficou o x do primeiro menos o x do segundo ao quadrado, mais o y do primeiro menos o y do segundo ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz, tá? Não esqueça da raizinha, que ela é muito importante. Então, fazendo aqui as contas, pessoal, ó, menos com menos dá mais, não é isso? E aqui, como é um número inteiro menos uma fração, você vai fazer aquele esqueminha que a gente já falou. 10 vezes 2, 20. 20 mais 1, 21 sobre 10. E aqui, ó, 10 vezes 30, perdão, 10 vezes 3, 30. 30 menos 7, 37, dá 7. Negativo, é claro, né? Ficou menos 7 sobre 10. Fazendo aqui o quadrado, né, de cada um desses termos, ó, 21 ao quadrado, 441. 10 ao quadrado, 100. Aqui, mesmo negativo, quando é elevado ao quadrado, fica positivo. Não esqueça disso, tá? 7 ao quadrado, 49. 10 ao quadrado, 100. Tá bom? 441 mais 49 dá 490. E embaixo fica 100. A raiz quadrada de 100, pessoal, é 10, tá? E do 490? Aqui vamos exibir aqui a janela CAS, para você dar uma olhada na fatoração desse número, tá? Ó, tem uma ferramentazinha no GeoGebra que permite a gente verificar a fatoração destes números. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu fechar aqui. Tá aqui, ó. Então, 490, né? Na verdade, aí eu quero fatorar ele, ó. Apareceu aqui a fatoração desse número, ó. Tá vendo? E perceba que o 7 tá ao quadrado. Se é assim, ele sai da raiz, ficando dentro da raiz quadrada só o 2 e o 5, ok? Então, fica 7 vezes a raiz quadrada de 2 vezes o 5. 2 vezes o 5, 10. Certinho? Então, aqui vai ficar, ó, 7 raiz quadrada de 10 sobre 10 unidade de comprimento. Tá bom? Essa aqui é uma maneira que você tem de fazer essas contas se não houvesse fórmula, tá? Não sei o que você achou, mas na minha opinião é extremamente complicado e trabalhoso fazer isso, tá? É possível? É, mas não é algo fácil de se fazer. Então, o que é que você vai fazer aqui? Tá, deixa eu fechar aqui essa janela. Vou comprimir ela aqui, tá? Pronto, beleza. Comprimi ela aqui. E vamos agora, tá? Pro, digamos assim, o pulo do gato, né? A fórmula da distância entre ponto e reta, ok? Em vez de você fazer todo aquele processo ali, tá? Com várias contas, extremamente complicado de se fazer, você vem para cá, ok? E aí, através dessa fórmula, que tudo que você tem que fazer é decorá-la, você consegue resolver essa questão, tá bom? Então, vamos olhar para essa fórmula, tá? A distância entre um ponto P e uma reta R é o módulo. Essa equação que está aqui dentro, pessoal, é a equação geral da reta, tá bom? A equação geral da reta. Esse x0 e esse y0 aqui são as coordenadas do ponto que você está calculando a distância. E aqui embaixo você tem a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Sendo que o a é o número que acompanha o x na equação geral da reta e o b é o número que acompanha o y na equação geral da reta, tá bom? E aí, para eu poder mostrar para vocês como é bem mais simples, eu peguei o mesmo probleminha que a gente tinha antes e coloquei aqui, tá? Vou escrever aqui do lado para vocês lembrarem. A equação da nossa reta é 3x mais 4. Aliás, é y igual a 3x mais 4. Ok? E como é que eu transformaria isso aqui para a equação geral, né?
como é que ficaria isso na equação geral da reta? Ficaria assim, ó, 3x. O y troca de lugar, então ele fica menos y mais 4 igual a 0. Essa aqui é a equação geral dessa reta. Então, olha só. Preste bem atenção. Então, aqui ficaria 3x menos y mais 4. E quais são as coordenadas do ponto que a gente está calculando a distância dele, a reta? As coordenadas são 2 e 3. Então, o que foi que eu fiz? Ó, eu já substituí todos os valores, né? O A vai ser 3, né? Porque é o número que multiplica o x. O B vai ser menos 1, porque aqui tem menos, né? E não aparece ninguém na frente, você entende que é menos 1. Então, fica 3 vezes 2 menos 3. Eu já substituí o x0 e o y0, que são as coordenadas do ponto, né? Mais 4, ok? E embaixo ficou o quê? A raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o A. Lembrando novamente, o A é o cara que multiplica o x. E esse aqui é o B, menos 1, tá? É o cara que multiplica o y. Como aqui só tem o sinal de menos, você entende que é menos 1. Então, fica 3 vezes 2, que dá 6. E aqui, menos 3 mais 4, dá 1. Aqui dentro fica 6 mais 1. Ok? Aqui embaixo vai ficar o quê? Ó, 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. 6 mais 1, 7. E o que é que significa essas barras verticais? Significa o módulo do número, tá? Se esse valor tivesse dado negativo, você ia considerar somente o valor positivo para ele. Até mesmo porque a gente está calculando uma distância e não existem distâncias negativas, ok? Então o módulo fica 7 sobre raiz de 10, ok? E aqui a gente fez uma coisa chamada de racionalização. Não pode ficar raizinha quadrada embaixo, né? Não pode ficar radical na parte de baixo da fração. Então, o que é que você faz? Você multiplica a parte de cima e a parte de baixo da fração por raiz de 10. 7 vezes raiz de 10 e embaixo, ó, fica raiz de 10 vezes raiz de 10, que é raiz de 10 ao quadrado. Sendo assim, isso vai dar 10, né? A raiz vai cancelar com o expoente e o valor que nós temos é isso aqui. Se você for procurar e for botar na sua calculadora, você vai encontrar aproximadamente esse valor aqui, tá? E vamos utilizar aqui a ferramenta do GeoGebra para verificar esse valor. 2,21. Essa aqui é a distância entre o ponto A e o ponto B. E coincidentemente é a distância entre A e a reta R, ok? Lembrando que a distância entre o ponto e uma reta é sempre o menor percurso entre os dois, ok, pessoal? Então, você vê aí a utilidade que tem uma fórmula, o quanto uma fórmula pode facilitar as coisas, né? Às vezes fica complicado decorar, sim, mas é melhor você memorizar a fórmula, né? Você ter essa ferramenta, digamos assim, à mão, através da memorização, do que você ter que fazer todos esses processos que exigem um trabalho muito maior para chegar no mesmo resultado. Então, eu recomendo a você praticar, né, escrever a fórmula várias vezes, tentar resolver mais exercícios relacionados à utilização da fórmula, e assim pode ser mais fácil para você superar essa dificuldade, ok? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a sua atenção, desejo a você bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu, gente!